pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, faz luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 24, versículo 13 e seguintes. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isto, é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. Não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres o tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Palavra da salvação. No início da comunidade, nós éramos 7 jovenzinhos, seguindo um apelo de Deus, sem saber direito nada, sem
pensar em comunidade, sem pensar em nada, apenas um apelo de Deus em relação à adoração. Nós queríamos adorar e queríamos tornar Jesus mais amado e adorado pelas pessoas. Tínhamos feito aquela experiência de que era um absurdo Jesus não ser adorado. Entrávamos na capela vazia e ficávamos indignados, porque não tinha ninguém lá. E nós queríamos fazer alguma coisa para mudar isso. Esse era o apelo. Um apelo de Deus no nosso coração. E fomos seguindo esse apelo e Deus foi mostrando essa missão, né, do nosso carisma, o carisma de adoração e missão, mostrando que a missão que ele tinha para nós era tornar Jesus mais amado e adorado pelo maior número de pessoas possível. Nós não tínhamos assim uma certeza, a gente não tinha tanta clareza do que Deus estava pedindo para a gente. Aliás, a gente não tinha clareza nem de que era uma obra, de que era uma comunidade. A gente só sentia que nós éramos assim, jovens, amigos, e que queríamos fazer isso. Eu sabia que ali estava se iniciando uma obra, que ali estava se iniciando uma comunidade de vida e aliança. E a gente começou a fazer isso. A gente dizia assim, olha, a gente não sabe bem o que é isso, mas a gente só sabe uma coisa, o coração do que Deus está pedindo da gente é a adoração. A gente vai adorar e da capela para o mundo. E a gente já usava esse termo. A gente usava já no início, ali nas primeiras reuniões, antes de ter até a ideia de comunidade. Nem tinha ideia de fundar uma comunidade. A gente reunia e dizia, olha, da capela para o mundo, da capela para os jovens, da capela para os mendigos. A gente começou a fazer trabalho de rua, de evangelizar a população de rua. Naquela época, mais do que hoje, tinha uma população de rua muito grande em Jardim da Penha. Era uma coisa muita gente morando na rua. E a gente ia. Então a gente reunia, adorava. A gente começou a colocar essa regra, embora a gente não dava esse nome de regra, mas a gente combinou que todo mundo ia adorar de 1 a 2 horas todos os dias. E a gente tinha semanalmente, iríamos nos reunir para adorar juntos. E dali para o mundo, dali para os hospitais. Então era adoração e missão. Daí a gente começou, um dia eu escutei esse lema de São Tomás de Aquino, Contemplata Alistrada. Fui perguntar ao Padre Lu o que significava. Ele disse, né, levar adiante aquilo que contemplamos. Daí veio mais um insight, né? Não, a nossa evangelização não é só adorar e evangelizar, não. Esse ir evangelizar é levar aquilo que experimentamos quando estamos na capela. Levar aquilo que experimentamos quando estamos na capela, né? Nós contemplamos o amor de Deus na capela, né? Na fenda da rocha. Aí surgiu essa expressão também, o Santíssimo, a Eucaristia, como se fosse a fenda de uma rocha por meio da qual podíamos contemplar o céu, o mistério de Deus. A Eucaristia, essa fenda, poderíamos contemplar todo o mistério de Deus. Então não era contemplar só a Eucaristia, era contemplar através da Eucaristia a verdade, o amor de Deus, a graça, o céu, tudo, por meio da Eucaristia, na fenda da rocha. Então, contemplar e levar adiante aquilo que contemplamos. Aí foi se definindo, né, um pouco. A gente foi entendendo um pouco o que tínhamos que viver, né, o que Deus estava pedindo da gente. Levar adiante aquilo que contemplamos. Contemplar pela Eucaristia, contemplar através da Eucaristia o amor de Deus, e levar adiante aquilo que contemplamos. Isso se associava, então, àquilo que entendíamos como missão, né? Tornar Jesus mais amado e adorado, né?
nos deixávamos mover, havia mesmo, existia no nosso coração. E eu ali que tudo começou comigo, eu comecei a falar isso, e outras pessoas foram, aqueles outros 6 jovens foram aderindo, eles foram concordando comigo e foram se juntando. Eu pregava muito sobre isso, essa indignação de Jesus não ser amado. Havia mesmo, isso movia a gente. Movia, isso era um sentimento motivacional. Tornar Jesus amado. Tipo assim, isso não é justo. Eu me lembro que toda vez na missa, quando o padre falava é justo e é necessário, né? na liturgia eucarística, é justo e é necessário. Eu pensando, não é justo, não é muito injusto Jesus não ser adorado. Temos que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado. Jesus tem que ser adorado, tem que ser amado. Aí começamos a fazer aprofundamentos de adoração, pedimos ao Padre Luque, o Padre Luque deixou. Me lembro, na época eu fui a Gislaine era coordenadora do grupo lá, da Matriz São Francisco, o grupo Caminho da Esperança. Fui pedir a ela uma parceria, se ela não faria uma parceria com a gente. A gente era um grupinho, não tinha comunidade. Eu falei, eu quero fazer um aprofundamento de adoração. Eu nem chamava aprofundamento. Eu chamei pela primeira vez, foi experiência de adoração. Porque eu fiz uma associação com a experiência do seminário, a experiência de vida no Espírito, né? Eu falei, não tem a experiência de vida no Espírito, então vamos fazer uma experiência de adoração. Aí a Gislaine topou, ela tinha mais moral, né, com o Padre Luque. Eu era um menininho que estava chegando ali, tinha vindo de Cachoeira aquele ano, ninguém me conhecia, ela foi comigo, nós fomos ao Padre Luque. Ele deixou, fizemos um evento, divulgamos, foi aquele salão lá de cima cheio, foi uma beleza, um encontro. Ali a coisa foi andando, foi caminhando, aí a gente começou a entender que Deus estava pedindo para a gente se organizar mais. Ainda não tinha, olha, isso é uma comunidade. Não, vamos organizar melhor isso que a gente está vivendo. Vamos organizar melhor essa missão. A gente entendia que existia uma missão. A gente começou então, então Dom Silvestre tinha pedido, né? Tinha tido um encontro estadual da renovação, a gente participou, foi no Álvares, e Dom Silvestre, na homilia de encerramento, ele pediu que a renovação, né? Vocês têm que ir nos hospitais, vocês têm que ir aos doentes, aos pobres. Aquilo tocou meu coração, né? Que devíamos ir nos hospitais. Aí tinha o Tiago Marinho, que era estudante de medicina da UFES, e tinha o Marcelinho, que era estudante de medicina da MSCAM. Daí, através deles dois, a gente conseguiu acesso no Hospital da UCAM, lá da UFES, e na Santa Casa. Então, a gente ia uma vez por semana na UCAM, uma vez por semana na Santa Casa de Misericórdia. Então a gente ia, ficava em duplas, convidava outras pessoas para a gente ir de leito em leito, oferecendo oração. Tinha gente que não aceitava, tinha gente que aceitava. A gente começou, né? Todo aquele afã jovem, né? Mas então Deus foi amadurecendo a gente. Depois Deus foi mostrando que havia ali, alguém falou, nem fui eu que tive insight, alguém falou, olha, a gente parece uma comunidade. Aí comecei a meditar aquilo, fui ao Padre Luque, falei para o Padre Luque, eu me lembro que eu falei, fiquei falando, ele ficou só me escutando, não falava uma palavra. Todo mundo sabe dessa história, estou repetindo, e eu contei tudo que a gente estava vivendo, e que talvez fosse uma comunidade, que eu estava confuso, eu não sabia o que fazer. Aí ele fez aquele jeitão dele assim, olhou e falou assim, meu jovem, que ele nem me conhecia direito, né? Meu jovem, Moisés retirou as sandálias diante da sarça ardente. Nós hoje devemos retirar as sandálias diante da vontade de Deus. Vá em frente.
Aí pediu para fazer uma carta para Dom Silvestre que ele ia levar, explicando tudo que ele ia levar para Dom Silvestre. Aí eu marquei uma reunião com todo o grupo, às pressas, né? E aquele dia, que dia que era? Era 14 de setembro. Por isso que a gente diz que a comunidade nasceu 14 de setembro. Foi o dia que eu conversei com o Padre Luque e ele soltou essa palavra, né? Dizendo, olha, temos que fazer a vontade de Deus. Quer dizer, ele entendeu que aquilo era uma coisa de Deus, né? Aí a gente reuniu na casa, na parte assim do prédio, né? Embaixo, assim, nessa área comum que tem do prédio, churrasqueira, da casa de uma das meninas da comunidade, chamava Adelaine. E ali eu conversei com eles, o que eu tinha conversado com o Padre Luque. E aí eu perguntei, se eles queriam, quem queria viver aquilo comigo, né, juntos. E aí um foi respondendo que queria. Aí a gente, o que nós vamos fazer então? Aí alguém disse, a gente tem que ter um caderno, uma pauta, uma das meninas, né? Tem que ter um caderno, a gente vai anotar as reuniões, a gente vai anotar tudo aquilo que Deus falar para a gente. A gente reunia mais de uma vez por semana, reunia para rezar, para escutar a Deus, e tudo que saía, profecia, sentimentos, tudo esse caderno tem até hoje. A gente tem esse caderno, né, Gislaine? Tá ali. Então tem esse caderno, que foi um caderno, né, tem uma capa vermelha, depois encaparam ele, botaram o símbolo da comunidade nele, é um caderno das antigas, né? E foi bacana. Aí começamos. Com o passar do tempo, eu fui entendendo, a comunidade foi entendendo. Aí, alguns foram embora, outros entraram, a comunidade passou por altos e baixos, ficou grande, depois ficou pequena de novo, aí, né? Enfim, é o processo da vida, o mistério de Deus, enfim. Mas, ao longo do tempo, nós fomos entendendo, então, porque o carisma é assim. É como um buraco que a gente cava. E a gente descobre que, olha, aqui tem ouro aqui. Tem ouro aqui. Se eu cavar, vai ter ouro. Então você acha já umas primeiras pedras de ouro, assim, no início do buraco. E depois Deus vai mostrando para você que tem que cavar mais nesse buraco. Deus diz, olha, não chegou no fundo ainda. Aliás, dizem que só chega no fundo quando o fundador morre, né? Que aí se solidifica o carisma, né? Assim se fala, né? Então, esse buraco continua sendo cavado, enquanto não chega no fim dele. Então, à medida que a gente foi cavando nesse buraco do carisma, não é que a gente foi entendendo outras coisas, é que o entendimento foi se aprofundando, o mesmo entendimento do único e mesmo carisma. Então a gente passou a entender que o carisma não era simplesmente adorar e levar adiante, contemplar e levar adiante o que contemplamos. Não era simplesmente, olha, a gente vai ter uma vida de adoração, adoração e missão. Adoração e missão, como se fossem duas coisas separadas. Adoração é uma coisa, a missão é outra coisa. Não, a gente foi entendendo que a adoração já era uma missão. E isso foi assim, pode parecer uma coisa pouca eu falando aqui, mas isso foi uma virada de chave no entendimento da comunidade. Quando tivemos esse entendimento que adorar já era por si só uma missão que Deus estava nos dando, primeiro porque se fôssemos verdadeiros adoradores, como naquela passagem da Samaritana, onde Jesus diz, né, o Pai está à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Se fôssemos verdadeiros adoradores, homens e mulheres que traziam no peito um coração adorador mesmo, por si só, já estaríamos tornando Jesus mais amado e adorado, só pela gente. Porque uma alma verdadeiramente adoradora, o alcance dela, o que ela faz, o estrago que ela faz no inferno. Uma alma adoradora. Uma alma
que alcançou essa graça de Deus, do carisma da adoração. Do carisma da adoração. Uma alma. É uma potência. Se você então vai despertando isso, se esse carisma, por força do Espírito Santo, vai sendo transmitido a outras pessoas, e surge então uma comunidade onde é uma reunião de pessoas que se tornaram mesmo almas profundamente adoradoras, elas estão cumprindo um grande papel. Elas estão realizando algo muito grande pela igreja, pelo mundo, pela humanidade. Aquele que adora de verdade, ele está fazendo isso em favor da humanidade. Aquele que adora de verdade, ele está fazendo isso em favor de toda a igreja, em favor do mundo. Aquele que adora de verdade, mesmo que ele não tenha essa intenção quando entra na capela, ele traz reparação para o mundo. Reparação dos pecados do mundo, dos pecados da humanidade. Os pecados da humanidade põem em movimento forças destrutivas que se voltam contra a própria humanidade. Forças destrutivas. O salário do pecado é a morte. O que isso significa? Significa que o pecado tem consequências. E essas consequências atingem o mundo. Atingem o mundo. Mas quando uma alma se levanta de joelhos, ela traz reparação. Ela aplaca a ira de Deus, a necessária justiça de Deus. Aplaca. Então, nós temos que resgatar isso, sabe? A comunidade precisa resgatar isso. Nós precisamos resgatar o valor da adoração. Nós precisamos resgatar esse chamado que Deus nos fez de sermos adoradores. Nós somos adoradores. Deus nos chamou a isso, está entendendo? Às vezes nós nos preocupamos em fazer coisas que não... A comunidade, uma vez, ela quase acabou por causa disso. Uma época onde eu me preocupava demais em agradar as diferentes aptidões que existiam dentro da comunidade, né? Tinham aqueles que queriam isso, aqueles que queriam aquilo. Eu ficava ali tentando, né, como um maestro, tentando fazer um pouquinho de tudo. Não tem que fazer um pouquinho de tudo. Tem que fazer o que Deus nos pediu, só isso. Não tem que agradar ninguém, tem que agradar a Deus. E foi isso que Deus nos pediu. Naquela época, nós tínhamos um trabalho forte assim com a população de rua. Mas devagar eu fui percebendo que aquilo era bom, que aquilo era algo da igreja, mas não era o que Deus estava pedindo para a gente. Não é porque é bom que você tem que fazer. Muita coisa é boa, mas Deus não pede para todo mundo fazer tudo. Muita coisa é boa, então Deus pede a um para fazer isso, a outro para fazer aquilo, e assim tudo vai ser feito, mas não por todos. Cada um fica com o que lhe cabe. E o que lhe cabe depende do chamado de Deus. E nós temos que permitir que o Espírito Santo renove no nosso coração esse chamado a sermos adoradores. Sim, nós vamos evangelizar. Sim, nós vamos pregar. Sim, nós continuaremos sendo carismáticos. Sim, nós vamos atender o povo. Sim, nós vamos pregar retiro. Nós vamos fazer tudo aquilo que for, tudo aquilo que se encaixar. Assim, o carisma é como uma caixa, no nosso caso, tá? É como uma caixa. Essa é a caixa do carisma. Tá? Imagina uma caixa embaladinha, com papel, bonitinha, não uma caixa de papelão, uma caixa bonitinha, né, Lúcia? A caixa bonitinha, aí está escrito assim, carisma. Tudo aquilo que couber dentro dessa caixa, a gente pode fazer. O que não couber, a gente não é para a gente fazer. Entendeu? Então, tudo aquilo que couber dentro dessa dinâmica da capela para o mundo, a gente vai fazer. Mas a gente tem que entender que o que a gente vai fazer consequência, é transbordamento. Vamos encher o copo de água. Aí, aquilo que transbordar do copo, coloca o copo ali e a água não vai parar de cair. E aquilo que transbordar para fora do copo é a missão. Mas o copo é a adoração. Isso foi o que Deus nos pediu no início. Isso.
Deus nos deu um carisma de adoração, de contemplação. Deus nos chamou a viver essa espiritualidade de amizade com Deus, de desejo de se unir, a união com o Senhor. Por que Santa Teresa d'Ávila, ela é uma das nossas baluartes? Santa Teresa d'Ávila, o legado espiritual dela não inclui tanto. Ela falou pouquíssimo ou quase nada da adoração eucarística. Não é o certo. Santa Teresa d'Ávila ela não foi sobre adoração que ela ficou falando. Ela falou sobre a união transformante, a união mística, a oração contemplativa. Ela falou sobre a vida interior, que é o que a gente que é o tema sobre a oração contemplativa, sobre a oração mística, a gente chama de vida interior. A vida interior é essa vida de união mística. Santa Teresa d'Ávila falou do matrimônio espiritual, da união transformante, dos diversos graus da oração. Santa Teresa d'Ávila falou disso, mas nosso carisma, Deus nos chamou a uma adoração onde, quando entramos na capela, nós olhamos para Jesus sacramentado, entendemos que é a fenda da rocha. E por essa fenda, nós contemplamos tudo aquilo que o Senhor nos chama, toda essa união com Ele que Ele nos chama. Então, quando nós entramos na capela, brota no nosso coração o desejo de viver a vida interior. O desejo de viver o que Santa Teresa d'Ávila ensinou, escreveu. O desejo de viver essa vida unida a Ele, essa vida interior, de união transformante, de união íntima de amor com Ele. Daí surgem os padres do deserto, por exemplo, na nossa história. Por que os padres do deserto? Quem leu, por exemplo, os relatos do peregrino russo, quem já leu a Pequena Filoteia, esse ensino dos santos padres do deserto, onde pretendiam a mesma coisa que Santa Teresa d'Ávila, a união íntima e profunda com Deus, o estado de oração ininterrupta, mas de uma maneira muito mais simples, menos discursiva, por uma jaculatória, pela repetição de um versículo bíblico. Dizer, ali se une de uma maneira muito bem casada o ensinamento de Santa Teresa d'Ávila e dos padres do deserto. Então, nós trazemos no nosso coração, precisamos trazer no nosso coração, por força do carisma que o Senhor nos chamou a viver, esse desejo de estar unido a Deus. São Paulo certa vez falou, eu só quero uma coisa, ser encontrado unido a Deus. Unido. Mas não é uma união apenas moral, mas uma união mística. A adoração é uma graça muito grande. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós somos poucos, mas o carisma que Deus nos chamou a viver é um carisma altamente necessário para a igreja. A igreja precisa muito desse carisma, o mundo precisa muito desse carisma. E a gente não pode negligenciar o que Deus nos chamou a viver. Seja em todas as atividades da comunidade, está aqui, tá o pessoal do Ministério Jovem, dentro do Ministério Jovem isso precisa ser vivido, dentro das missões, dentro de qualquer apostolado da comunidade, isso tem que ser vivido. Então, eu sempre dizia isso era uma coisa que eu dizia muito no início da comunidade. Eu falava assim, até meio que sem conhecimento, sabe? Eu falava, muita coisa que eu falava no início, eu falava meio que por intuição, sabe? Era uma coisa meio intuitiva. Eu não sabia bem de onde vinha. Aí eu falava aquelas coisas, depois eu ia ler as coisas, aí eu corria para a Gislane, até para a Lúcia. Lúcia, eu estava lendo assim, Santa Teresa d'Ávila fala isso que eu estou falando. Quer dizer, eu falava as coisas, eu não tinha lido ainda. Aí depois eu ia encontrando aquilo que era meio intuitivo, aquilo estava dentro de mim, eu ia falando, mas meio que sem conhecimento, sabe? Eu não entendia tão bem aquilo. Mas depois, quando eu ia ler, eu encontrava que aquilo que eu estava falando, olha, alguém já falou isso. Né? E
nós precisamos redobrar, né? Renovar o nosso chamado. Voltando, né? O que eu falava muito no início, eu dizia assim que, olha, a nossa comunidade, o cerne da nossa comunidade é o ser e não o fazer. Porque Deus às vezes suscita carismas onde o cerne está no fazer. E isso foi um chamado de Deus. Não é que a pessoa inventou aquilo. Não. O chamado daquela obra, o cerne daquele chamado está mesmo no fazer. Por exemplo, obras caritativas, muito ligadas a... Está muito no fazer. Agora, existem outras obras que o cerne está muito no ser. A regra de vida é muito importante nesses carismas, o jeito de viver. A gente precisa entender uma coisa, que o nosso carisma, ele demanda, ele faz acontecer, à medida que ele vai sendo vivido pelas pessoas, ele faz acontecer um modo de vida. É um jeito de viver. Você entende isso? O carisma de Jesus... Se alguém perguntar o que é o carisma de Jesus... o carisma de Jesus está vivo O que é a comunidade Jesus está viva? A comunidade está viva é uma história, é um carisma, é uma missão, é um jeito de viver, é um modo de viver. Então, o que é mais importante? É o ser. Nós precisamos ser adoradores. Nós precisamos viver isso, nós precisamos encarnar isso, absorver isso. Né? Então, é preciso que se construa mesmo entre nós um jeito de viver, o nosso jeito de viver. Nosso jeito de viver. Aí você já entende que se o nosso carisma demanda um jeito de viver, a importância de uma regra de vida, de seguir uma regra de vida, porque a regra de vida de uma obra, especialmente uma obra que tem um carisma mais místico, mais espiritual, é a regra de vida que vai fazer, é a sua fidelidade à regra de vida que vai fazer com que você assuma esse jeito de viver. Assuma esse jeito de viver, né? Esse modo de vida. No início da comunidade, quando a gente começou então a entender que tinha uma comunidade, não tinha nome, né? E agora, como é que vai ser o nome? A gente era um monte de jovenzinho, eu nem sei quantos anos eu tinha, 21, né? Agora vou fazer as contas direto, acho que eu tinha 21 anos. Aí a gente reunia para falar do nome, rezava, mas a gente não conseguia discernir o nome. Aí começava aquelas brincadeiras, jovem assim, reúne, brinca mais do que... Né? Aí um fala, já sei, nossa comunidade vai chamar Creio em Deus Pai, rezava o creio. Nossa comunidade vai ser Cordeiro de Deus tem piedade de mim. Aí cada um falava uma batatada maior que a outra, mas tudo zoando, brincando. Deus chamando um monte de moleque para viver uma coisa séria, né? Deus um monte de moleque para viver uma coisa séria. E aí a gente ficou assim, umas semanas meditando. Aí eu passei esse dever de casa. Eu falei, nós vamos estar rezando, todo mundo assim, meditando, pedindo a Deus luzes, para a gente descobrir qual é o nome da nossa comunidade. Aí, nessa semana que a gente estava muito assim meditando isso, eu estava voltando para casa e passei em frente àquela loja Abapai. Naquela época, a loja Abapai era um pouco diferente. Ficavam uns livros assim Só vendia livro, não vendia mais nada. Ficavam uns livros assim na vitrine, né? Normalmente 1 ou 2, né? E tinha um livro em destaque. Então, quando eu passei em frente da vitrine, eu olhei assim, me saltou os olhos, tinha um livro lá, o livro Jesus Está Vivo. Era o livro, eu parei para olhar, tinha o costume de olhar ali, parei. Mas quando eu li aquele título, Jesus Está Vivo, como um estalo, é esse o nome. Me veio assim, como Deus falando, esse é o nome. E eu fiquei assim encantado, porque foi como uma palavra interior de Deus, sabe? Eu não estava pensando no nome da comunidade naquele momento, eu estava pensando em nada, voltando para casa,
É isso. Eu não tinha lido o livro. Aí eu comprei o livro, fui ler o livro. Mas o nome da comunidade, ele surgiu inicialmente, não foi assim, é esse o nome por causa disso, por causa daquilo. Não, é esse o nome. Por quê? Não sei por quê. Eu sinto que entendeu? É meio intuitivo. Aí eu levei para o grupo e falei, ó, contei. Aí quando eu falei o nome, todo mundo concordou, caiu no coração de todo mundo. Aí nós fomos ler o livro e tal, vimos que era um livro carismático, contava o testemunho do padre Emiliano Tardif, da conversão dele, como que ele se tornou um padre de renovação carismática, né, com dons, carismas, de milagre e tal, ele conta a história dele. E aí sim, depois a gente foi então meditando. Por que Deus está dando esse nome para a gente? Aí foram surgindo vários sentimentos que Deus foi nos dando, né? A gente diz, Jesus está vivo. Jesus está vivo na Eucaristia. A Eucaristia é um testemunho para o mundo de que Jesus ressuscitou verdadeiramente, ele está vivo no nosso meio. Ele não está vivo só. Ele está vivo, foi para o céu. Não, ele está vivo entre nós. É o primeiro ponto do porquê o nosso nome, Jesus está vivo. A Eucaristia. Uma vez eu conversando com o Dom Silvestre sobre o nosso carisma, eu tentando explicar, que eu não entendia direito, né? Aí para explicar o carisma eu tinha que pregar. Eu tinha que fazer uma pregação de meia hora para explicar o carisma. E Dom Silvestre, tá, entendi, o seu carisma é a Eucaristia. Pronto. Falou assim, Dom Silvestre, né? Não sei direito a palavra de fundação, aí Dom Silvestre, os discípulos de Emaús. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. E quando ele falou isso, foi tão de Deus que tinha a ver mesmo com a história, com aquilo que eu tinha vivido. Eu nem contei aqui, acho que todos conhecem o meu testemunho, como que começou o apelo, que eu estava voltando do colégio, do Darwin e tal, entrei, senti aquele apelo de Deus para entrar na capela e tudo, né? Aquela indignação de Jesus. Então seus olhos se abriram e reconheceram, né? Então, tornar Jesus mais amado e adorado era fazer com que as pessoas vissem que nós estávamos vendo, né? Então, daí ficou também essa palavra que eu proclamei aqui, é a nossa palavra, como todos sabem, é a palavra do carisma, né? Todo carisma precisa ter sempre uma fundamentação bíblica. E o nosso carisma tem como fundamentação bíblica a passagem dos discípulos de Emaús. E você vê que eu passo um pouquinho do trecho dos discípulos de Emaús, porque tem a passagem dos discípulos de Emaús que termina quando eles o reconhecem, na Eucaristia eles o reconhecem, quando Jesus parte o pão, significa que eles o reconheceram na Eucaristia. E aí, quando eles o reconheceram, ele desaparece. Diz João Paulo II que ele desaparece para mostrar que estava presente no pão, né? E aí, o que eles fazem? Eles voltam a Jerusalém para contar o que tinham visto e ouvido. É o nosso carisma. A gente sai do mundo e entra na capela, porque quando entramos na capela, já não estamos no mundo. Nós estamos, é outro lugar que nós estamos. E quando saímos da capela, então nós voltamos da onde saímos. Voltamos para o mundo para contar o que vimos e ouvimos. Bonito, né? Bonito. Então, por isso a gente diz adoração e missão. Por um lado. Mas por outro lado, a adoração já é missão. Entende? Já é missão. No início a gente entendia só esse mecanismo. Depois a gente passou a entender que a adoração já era uma missão muito grande. Se amanhã ou depois não pudermos pregar, se amanhã ou depois não pudermos atender as pessoas, se amanhã ou depois não pudermos pregar retiros, encontros, seminários, mas se pudermos adorar, a comunidade Jesus está vivo, continuará viva. Vocês entendem? Continuará viva. Então é isso, uma pequena palavra assim, né?
da nossa história, do porquê nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês, antes de encerrar, que nós somos poucos, mas como é do mistério de Deus, com o carisma que Deus nos chamou a viver, apesar de poucos, nós podemos fazer muito. Não por nós, mas por causa do carisma. O carisma nos possibilita fazer muito, se quisermos. Se estivermos dispostos, não é nem se quisermos. Se estivermos dispostos a alguns sacrifícios, a adequar a nossa vida, moldar a nossa vida ao chamado. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus, né, pela nossa comunidade, agradecer a Deus por fazermos parte disso, né? Ontem foi tão interessante, né? Eu hoje estava pensando nisso, alguma coisinha do início, lembrando, né? Até indo na capela, estava assim, estou, né, me sentindo um pouco emocionado, assim, estou me sentindo sensível, né? E aí ontem, inesperadamente, 7 horas da noite, o Marcelinho, que é um dos cofundadores históricos, hoje ele não está mais na comunidade, mas a gente é muito amigo, e ele me ligou: Vitor, vem aqui em casa. Não, vem aqui em casa, senti no coração de você vir aqui, vem aqui, vamos comer como é que é, uma fraldinha com purê de mandioca. Ele encomendou lá no lugar lá, então vem aqui. Eu, não, Marcelinho, mas assim, não, fala com a Gisane. Aí a Gisane estava cansada, e aí eu fui lá, fiquei lá até 11, comi, jantei com ele, com a esposa dele, os filhos, e a gente conversou sobre o início, tanta coisa, demos muitas gargalhadas, lembrando dos furos, lembrando das gafes, né, de tanta coisa que a gente cometeu. Me lembro uma vez, a gente teve uma reunião lá na casa do Padre Luque, né, Gisane? Teve uma reunião lá na casa do Padre Luque, uma reunião séria lá, rapaz. O pessoal do conselho, uma pessoa do conselho, porque tinha acontecido, no ano anterior, o coordenador do grupo jovem da paróquia São Francisco, naquela época só tinha um grupo jovem, era um grupo jovem, não é como hoje não, era um grupo jovem enorme, muitos jovens. E um tal de Alex, que era o coordenador desse grupo, ele deixou a Igreja Católica, fundou a Igreja Protestante. E arrastou mais da metade dos jovens católicos do grupo jovem para a igreja dele. Foi um escândalo na arquidiocese, na paróquia. E aí o povo começou a falar que eu estava fundando outra igreja. E levaram ao Padre Luque. E o Padre Luque ficou preocupado com a coisa e tal. Aí mandou chamar. E aí a gente teve uma reunião lá, fomos todo mundo. E ele, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso, estão falando isso. Aí a gente fala aí, um fala isso, outro fala aquilo e tal. Eu olhei para o Padre Luque. Falei: Padre Luque, o nosso carisma é um carisma de adoração à Eucaristia. Como é que eu vou fundar uma igreja? Aí ele olhou para mim assim: checkmate. Checkmate, tipo assim, tá esclarecido, já sei o que eu vou falar, né? Checkmate. Aí todo mundo ficou bem e tal, aquela coisa. Aí o André, a gente tinha até uma frase, né, na comunidade, né? Que era uma frase, igual no Ministério Jovem vocês têm a frase: ô Tiago, tem? Tinha uma frase no início da comunidade, a gente falava assim: ai, André. Aí o André: Padre Luque, tá tudo muito bom, mas eu queria te contar uma coisa. O Padre Luque olhou: o quê? Que jeitão. O quê? Nossa, Padre Luque, você não sabe o chulé da Gislane. O Padre Luque olhou sério, não riu, não gostou da piada. Ficou sério, rapaz, todo mundo ficou calado, não sabia o que fazia. E tipo assim, não gostei da brincadeira. O Padre Luque olhou assim, tipo, o que é isso, né? Nossa, enfim. Acho que a equilibrada do grupo era mais a Gislane mesmo. Não, eu quero, equilibrado era eu, rapaz. Não, eu era bem doido naquela época.
Agora, depois foi melhorando, né? Eu acho, né? Não sei, aparentemente. Mas Jesus está vivo na Eucaristia. A Eucaristia é um testemunho de que Jesus está vivo entre nós. Mas o segundo ponto importante do porquê o nosso nome é Jesus está vivo, é Jesus está vivo em mim. Então eu sou chamado a ser esse ostensório que leva Jesus. Por vezes um ostensório, por vezes um sacrário só, depende da ocasião. Mas é Cristo em mim. Até um tempo atrás, a nossa cruz peitoral, todo mundo vê que a gente não tem atualmente uma cruz peitoral, mas a gente teve. A nossa cruz peitoral era um cordão e só o crucificado, sem a cruz. O sentido era que a cruz era eu, Jesus, em mim, crucificado em mim. Então, o nosso carisma, ele precisa gerar esse fruto, a própria vida de adoração. Se você passa a ter uma vida de adoração, todos os dias você se une cada vez mais a Jesus, contempla cada vez mais a Jesus, Jesus vai sendo plasmado em você. Jesus vai ficando em você. Você vai se tornando Jesus, entre aspas. Então, é Jesus em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, disse São Paulo. A minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, esse fruto, essa consequência precisa ser colhida por cada um de nós, da nossa adoração. Se você vai ter essa vida de adoração, todos os dias você está lá, passa 1 hora, 2 horas, mas né, você é um adorador. Então esse fruto precisa ser colhido. Jesus, Cristo em mim. Então tem esse sentido também. Jesus está vivo em mim. Amém? Amém.